Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, e acompanhar a leitura dos primeiros 7 versos. Romanos, capítulo 1, versos de 1 a 7. Romanos capítulo 1, versos de 1 a 7, diz a palavra: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Oremos. Senhor, nesta manhã, fala ao nosso coração, por Tua graça, misericórdia e bondade, pela iluminação das nossas mentes, pela aplicação da verdade, pelo Teu Espírito Santo, porque precisamos Te ouvir. Quebranta-nos, edifica-nos, consola-nos, Senhor. E desperta a Tua igreja para a proclamação deste Evangelho maravilhoso. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a tecnologia e a globalização fazem com que hoje vivamos em um mundo muito próximo. Os grandes centros mundiais estão diante dos nossos olhos. Em fração de segundos nós podemos visitá-los e recebemos de lá as informações de tudo o que acontece, quase que instantaneamente. Mas parece que com isso o mundo está muito igual. Parece haver um consenso mundial em torno de algumas posturas e atitudes, em torno de alguns valores. Vemos de uma ponta a outra desse nosso mapa mundi as nações em busca de riquezas materiais, de poder, de multiplicar o seu capital, de valorizar a sua moeda, de ser detentor de um mercado. Por outro lado, também há um consenso nos princípios morais que estão cada vez mais caídos. A imoralidade campeia em todas as nações. Continuamente, diariamente, nós temos sido assustados com atitudes que, dia a dia, tem se tornado uma rotina normal no conceito e nos valores éticos que regem as cidades. Vemos a multiplicação da ciência, mas o esfriamento do amor, o esvaziamento de um conteúdo histórico, valoroso, transformador e impactante, através de vidas descompromissadas com a palavra de Deus, escândalos, imoralidades, impurezas, guerras, divisões entre evangélicos que estão trazendo prejuízos à imagem da igreja, denegrindo a fé e trazendo escândalo entre aqueles que são chamados filhos de Deus. E todas essas coisas estão patentes diante dos nossos olhos. E nós podemos pensar de que maneira nós levaremos a estas pessoas, de que maneira teremos uma mensagem que chegue a estes grandes centros, de forma a impactá-los e a trazer ali vidas conversas aos pés do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu entendo que talvez esta tenha sido a grande preocupação do apóstolo Paulo e dos demais apóstolos ao receberem de Jesus a missão de serem testemunhas, revestidos pelo poder de Deus, através do seu Espírito Santo,
tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, mas até aos confins da terra. No coração daqueles homens tinha um compromisso, uma missão, um desejo, um anelo e uma compreensão clara de que o evangelho que eles receberam e que pelo evangelho foram transformados era a ação de Deus aos confins da terra. E Roma, à época, era o grande centro da humanidade. O centro político, econômico, o centro de poder, que trazia consigo o domínio de muitas nações. As diretrizes eram traçadas por elas. Roma era a capital do Império Romano e, assim mesmo, a capital do mundo praticamente. Todos os caminhos levam a Roma, já se dizia. E, de fato, Roma efetuou grandes mudanças naquelas regiões e naquele contexto. Deus usou soberanamente a ação do Império Romano de forma favorável, tanto ao nascimento de Cristo quanto à expansão do Evangelho. As estradas, a segurança nas estradas propiciaram um grande avanço, bem como a organização para todas as nações das leis, de ordens, que facilitou a comunicação do Evangelho de uma forma lógica, para mentes que já estavam preparadas para receber e discernir algumas verdades pregadas pelos evangelistas e pelos apóstolos. Mas aquela nação poderosa estava no domínio de Deus. No entanto, quando nós olhamos para a sua vida e a sua influência, nos deparamos com um centro de perversão, de vaidade, de soberba, de opulência, de idolatria e contrariedade à vontade de Deus. Então, nesta carta, Paulo escreve a uma igreja que se encontra em Roma. O Evangelho chega ao grande centro do mundo. O Evangelho chega aos grandes centros do mundo e ali encontra aqueles que foram por Deus chamados, são os seus amados, são os seus filhos. E esta carta tem um valor significativo dentro do cânon, mas principalmente na história da humanidade após a era cristã. Na Reforma Protestante, Lutero, em seus conflitos espirituais, se debruça com esta carta e é transformado pelo poder do Evangelho quando ele encontra paz ao entender que o justo viverá por fé. Lembrando-nos que aquele tempo era um tempo de efervescência intelectual, de uma grande mudança em todo o panorama do mundo. O iluminismo, o humanismo, a cisão com a idade das trevas, da Idade Média, algo novo que chegava. Em meio àquela autonomia humana, está ali entre eles uma pregação poderosa e transformadora. E os reformadores foram muitíssimos impactados e beneficiados por essa mensagem. Esta é uma carta capital na vida do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. E nesta manhã eu quero apresentar, de forma introdutória, esta carta aos irmãos e fazer algumas aplicações a fim de que nós também, nesse tempo de tanta imoralidade, de tanta frieza espiritual, de tanta indiferença, sejamos consolados, estimulados e impactados pelo poder do Evangelho que transforma vidas. Inicialmente, a carta apresenta o seu mensageiro, o seu autor, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. E, meus irmãos, é maravilhoso quando nós observamos um Deus que governa a história, que tem todas as coisas no domínio do seu poder. Paulo fora selecionado por Deus de forma graciosa e misericordiosa, e agora o coloca ali, diante de um palco extremamente diverso, mas para Deus não há acasos. Ele conduz a história e cumpre os seus propósitos e os seus desígnios na história. Quem é este Paulo? Paulo era de Tarso, e conforme ele mesmo diz, cidade não insignificante da Cilícia. Era uma província romana, lugar de efervescência cultural.
ele nasceu ali e era também cidadão romano. Falando ao centurião, sendo preso em Jerusalém, ele diz: eu sou cidadão romano. E aquele centurião se admira e fala assim: eu sou porque investi grande dinheiro para conquistar esse direito. E Paulo diz: eu sou por nascimento. Mas ele também era judeu, isso quer dizer que Paulo adquiriu dos seus pais ou dos seus avós, do seu pai ou do seu avô, ou talvez do bisavô, o direito de ser cidadão romano. Mas Paulo também diz que ele era judeu, escrevendo aos Filipenses, ele fala desta maneira: não confiamos na carne, bem que eu poderia também confiar na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Um judeu de caráter irretocável, um líder, um exemplo, alguém admirável dentro do contexto religioso dos judeus. Este era Saulo de Tarso, até que, no caminho de Damasco, Deus promove um encontro com este homem. Jesus o derruba e se apresenta como aquele a quem Paulo perseguia. E naquele momento a vida de Paulo se transforma radicalmente. Ainda que Deus preserve essa instrumentalidade dentro da sua bagagem, no entanto o seu coração é transformado, a ponto daquele que, como cidadão romano, jamais poderia considerar-se escravo de alguém. Em que lugar, naquela época, um romano poderia se considerar escravo? Apenas por uma questão lógica do seu próprio César, mas jamais de homem algum. Eles eram os senhores do império, eles eram os donos do mundo. De quem poderiam ser escravos os romanos? De ninguém. Mas os judeus, dentro da sua composição religiosa, também jamais se imaginariam escravos de alguém. Tanto que quando Jesus fala que eles precisavam ser verdadeiramente libertos, eles repulsaram essa palavra dizendo: somos filhos de Abraão, como podemos ser escravos? Pois bem, aqui está um homem que mais do que um ou outro poderia jamais considerar-se um escravo. Além de ser judeu, hebreu de hebreus, era romano por direito de nascimento, mas ele se apresenta como escravo de Cristo. Alguém que considerou tudo o que fora como refúgio, como nada, ao deparar-se com a sublimidade do conhecimento daquele que tudo vê, que tudo sabe, que é poderoso, que é amoroso, que é gracioso, que veio ao seu encontro. Agora este homem queda-se diante da glória e da majestade de Deus, considerando-se servo de Cristo, escravo de Jesus Cristo. E é este homem que agora está dirigindo esta carta ao grande centro da humanidade, Roma, capital do império. E é muito significativo, porque ele se reveste de uma grande autoridade ao dirigir a palavra tanto a judeus, como judeu, quanto a gentios, como cidadão romano. Profundo conhecedor da filosofia, um intelectual da época. Essa instrumentalidade foi forjada por Deus, mas tudo isso só tem valor quando o coração é transformado. Eis aqui o escritor desta carta, cujo autor é o Deus vivo e todo-poderoso, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, demonstrando que a ação não partiu dele mesmo, mas da manifestação da graça de Deus. Este homem se considerava um homem blasfemo, um perseguidor, um insolente, o menor dos apóstolos, indigno, o principal dos pecadores, porque perseguiu a igreja de Cristo. Por isso que ele se chama de servo e não poderia ver em si mesmo senão esta imagem de um escravo conquistado pelo amor, preso a um compromisso eterno,
E escrevendo aos Coríntios, ele fala: pela graça de Deus, sou o que sou. E é este homem revestido de graça que escreve esta carta a quem? A igreja. Aqueles que são chamados para serem de Jesus Cristo. Aqueles que são amados de Deus. Os que são chamados para serem santos. E esse chamado é eficaz, esse chamado é transformador, esse chamado é um chamado que vem diretamente da boca de Deus ao coração daqueles que Ele mesmo escolheu na eternidade. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E no verso 30 ele mostra a eficácia desse chamado. Aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. É a esses amados de Deus que ele dirige esta carta. Mas, meus irmãos, estes amados de Deus estão em Roma, cercados, ameaçados, confrontados, seduzidos. Paulo descreve, nesse primeiro capítulo, o contexto, o ambiente daquela cidade e da influência que aquela cidade manifestava e poderia manifestar diante de outras nações. A partir do verso de número 29, 28, ele diz: o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Teve que trocar o papiro para continuar. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Essa descrição é muito parecida, é similar à descrição que Paulo faz a Timóteo em sua carta, dizendo: nos últimos dias sobrevirão dias muito difíceis. Meus irmãos, entendemos sim que há uma perspectiva futura ali, escatológica, mas Paulo estava falando de um contexto da sua época. Aqui e em Timóteo ele diz: foge também destes. Como poderia Timóteo fugir daqueles que haveriam de existir? Não, este era o contexto da sua época, este era o desafio de uma humanidade decaída, depravada, irreverente, indiferente ao temor de Deus. Estes irmãos estão exatamente nesta cidade, neste meio, neste ambiente, transitando entre eles estão vivendo neste lugar, eles estão padecendo essas influências, estão sofrendo essas oposições. Eles estão sendo envergonhados, humilhados diante deste quadro que impera, não sendo redundante. E esta carta é dirigida a esses irmãos que se encontram em Roma. Encontramos aqui dois extremos que se atraem por um único centro. Um homem religioso, mas cego no seu entendimento. Um cidadão romano, mas escravo do pecado. Do outro lado, pessoas que viviam num centro mundial de irreverência, de idolatria, de descaso, de oposição a Deus. Mas tanto de um lado quanto do outro, foram homens alcançados pela graça e o poder do Evangelho. E esta é a mensagem de Paulo àquela cidade. Ele diz: quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros, em Roma, neste centro mundial, neste lugar. Eu estou pronto. Isso não dizia respeito à sua capacidade intelectual, ele tinha. Isso não dizia respeito à sua vivência
ministerial, porque já adquirira. Isso não está dizendo respeito à sua capacidade, ao seu poder de persuasão, porque jamais Paulo se utilizou da intelectualidade humana, dos artifícios humanos de persuasão, mas sempre colocou-se diante de Deus em demonstração de espírito e de poder para pregar algo que ele considerava e que ele vivia e que ele continuamente demonstrava, que ele estava pronto para pregar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Não há barreiras, não há coração endurecido, não há mente obscurecida, que não seja penetrada poderosamente pelo poder do Evangelho, que é o poder de Deus. E é por isso que Paulo fala que ele foi separado para o Evangelho de Deus, um Evangelho que tem uma história, que tem uma raiz prometida pelos profetas nas Sagradas Escrituras. Paulo se dirige a judeus que vivem em Roma, por isso Paulo fala que esses judeus, tal como ele era, são indesculpáveis. São homens arrogantes, hipócritas, tendo o sobrenome judeu, repousas na lei e te glorias em Deus, diziam os judeus, capítulo 2, contudo, repousas na lei, mas não conheces a verdade profunda, porque condenam aquilo que praticam. São cegos, luz do que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria da verdade, pois, aos ensinarem isso, não ensinavam a si mesmos. Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não deves cometer adultério e o cometes? Abomina os ídolos e lhe rouba os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Vocês são indesculpáveis, receberam os oráculos de Deus, mas rejeitaram ao Filho de Deus, não o reconheceram, não atribuíram a ele louvor, obscurecidos na sua religiosidade fria, morta e inócua. Os profetas apresentaram esta promessa, o Evangelho de Deus, nas Sagradas Escrituras. Este Evangelho que Paulo prega aos romanos, de um Filho que veio em carne, o Deus que fez homem e habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele foi tocado, ele caminhou entre nós, ele foi visto, a sua morte foi contemplada, mas a sua ressurreição foi testemunhada por muitas pessoas durante muitos dias, em qual o próprio apóstolo Paulo fala, e eu também, como que nascido fora de tempo. Jesus é real, é o Filho de Deus entre nós, com poder veio trazer as boas novas do Evangelho, a salvação para todo aquele que crê, a ressurreição dos mortos. Jesus Cristo é o nosso Senhor. E esta mensagem poderosa que é levada a este grande centro mundial, para se deparar com aqueles homens satisfeitos em sua própria humanidade, nos seus muitos prazeres, como nos tempos de Noé, que se casavam e davam-se em casamentos, comiam, bebiam, regalavam-se dizendo, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Daqueles homens que tinham um domínio político, econômico, o senhorio sobre vidas, que debruçavam-se sobre o imperador Deus, mas que Paulo revela a ignorância dos seus corações ao dizer que, olhando a criação, onde Deus se manifesta, não atribuíram a ele a glória devida ao seu nome. Tornaram-se nulos em seus raciocínios. Não puderam reconhecer os atributos de Deus. Foram obscurecidos em seu coração insensato.
inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Transformar a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Esses homens também são indesculpáveis. Muitos deles talvez nunca haviam pisado numa igreja. Talvez muitos deles nunca permitiram a aproximação daqueles que se chamavam cristãos. Muitos deles talvez nunca tiveram um vizinho crente, nem um colega de profissão crente, nem um colega nas escolas crente, mas ainda assim, pela revelação geral de Deus, poderiam atribuir-lhe o devido louvor, mas eles resistiram à verdade. Quer judeus, quer gentios, eis o Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Jesus Cristo, que veio em carne e morreu em nosso lugar, cumprindo o fim da lei em si mesmo, recebendo sobre si o devido castigo devido aos homens, mas ele nos representava naquele madeiro e morreu em nosso lugar, vencendo a morte, vencendo o pecado, vencendo a Satanás. E ao terceiro dia ele foi ressuscitado dentre os mortos pelo poder de Deus, e ele está assentado à direita de Deus Pai, na majestade, governando todas as coisas. Prega este evangelho, sê testemunha dessas coisas, disse Jesus. Deixa esta ordem, ide e pregai, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sejam minhas testemunhas. Vocês receberão o poder do Espírito Santo para serem minhas testemunhas. E Paulo dizia, ai de mim se não pregar o evangelho, ai de mim se não for uma destas testemunhas. Meus irmãos, nós hoje estamos diante dos grandes centros do mundo e nós não podemos desanimar, nós não podemos descrer de que há uma mensagem poderosa que pode alcançar corações em qualquer desses rincões desse mundo que nos rodeia. Em qualquer lugar, diante de qualquer filosofia, diante de qualquer economia, diante de qualquer poder político, econômico, qual for, diante de qualquer conhecimento, diante de qualquer descoberta tecnológica, científica, diante de qualquer saber deste mundo, existe o Evangelho, que continua sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E esse Evangelho alcançou a vida de Paulo, esse Evangelho alcançou a minha e a sua vida, tirando-nos da ignorância, tirando-nos da religiosidade vazia e sem sentido, e quedando-nos como escravos de Jesus Cristo nosso Senhor. Este Evangelho não ficou retido, este Evangelho não ficou aqui para um tempo, mas para todos os tempos continua sendo o amor de Deus, a sua graça e a sua misericórdia manifestos aos homens por meio da sua igreja. Agora o que nós precisamos fazer? Precisamos sondar o nosso coração para saber se de fato estamos como que na posição de quem conhece esse Evangelho e o apresenta, ou na posição daqueles que foram amados por Deus, chamados para serem santos, e assim vivem, e assim são? Ou será que nós estamos nos encontrando dentro daqueles nichos dos que são arrogantes, depravados, irreverentes, indiferentes, deleitando-se nos prazeres do mundo, amando o mundo, com as suas raízes fincadas em um mundo que jaz no maligno? Ou será que não estamos dentro daqueles nichos dos que se satisfazem com uma religiosidade de aparências, hipócrita, condenável? Independente do credo, não é a religião que salva, mas o Deus que salva nos faz viver e praticar a verdadeira religião. Se você se encontra do lado daqueles que foram transformados pelo poder desse Evangelho, vivam de modo digno desse Evangelho, como Paulo pregava e testemunhava. Santifiquem-se, sejam testemunhas. Permita que a vida de vocês reflita
a glória daquele que um dia vos alcançou. Sejam incansáveis, fervorosos, intrépidos. Creiam que o Evangelho de fato é o poder de Deus. Estejam prontos para pregar o Evangelho. Lembre-se que vocês são amados de Deus. Muitos daqueles irmãos amados de Deus, chamados para serem de Jesus Cristo, chamados para serem santos, foram perseguidos, oprimidos, mortos. Mas Paulo fala que nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ainda que você esteja vivenciando situações semelhantes, de perseguições, de abandonos, de prejuízos materiais ou morais, em obediência a Cristo, console-se na certeza de que Ele foi quem te chamou, Ele é quem te ama, e aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. Nós estamos no meio de uma geração perversa, mas não mais pertencemos a ela. Estamos dentro de um mundo que jaz no maligno, mas o nosso coração já não mais pertence a Ele. O nosso reino não é deste mundo. Nós vivemos para a glória de Deus, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Mas se você tem descansado na sua vaidade, se você tem confiado na sua religiosidade, mas o seu coração não conhece a Deus, arrependa-se, confesse os seus pecados, quebrante-se diante daquele que nos amou, sendo nós ainda pecadores, e enviou o seu Filho Jesus, que morreu em nosso lugar, ressuscitou e voltará para buscar a sua igreja. E como igreja hoje nós, em obediência ao mandamento de Deus, externaremos esta pregação de forma vívida na comunhão, na mesa do Senhor. Quando celebrarmos estes elementos, o pão e o vinho, estaremos rememorando aquele que por nós morreu e ressuscitou, que doou o seu corpo e a sua vida para morrer no lugar de indignos e adquiriu para nós o livre acesso à presença de Deus. Esta mesa representa e anuncia a morte do Senhor e, obviamente, a sua ressurreição, porque assim o faremos até que Ele volte. Esperamos a volta de um Deus que é vivo e poderoso. E esta mesa nos trará a lembrança, o consolo e a responsabilidade de que, à semelhança de Paulo, fomos trazidos das trevas para a sua maravilhosa luz, para proclamar as suas virtudes. Igreja do Senhor, amados de Deus, preguem o Evangelho, revistam-se do poder, da coragem de um Deus que ama, está presente, faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Viva segundo o propósito de Deus e estejam prontos para anunciar o Evangelho a tantos quantos não estão mais em Roma, mas estão ao nosso redor, em uma humanidade decaída, mas onde existem muitos eleitos. Amém. Quero convidar os presbíteros e o reverendo Edésio para nos colocarmos preparados para a ceia. Quero ainda pedir à igreja que, por um momento, silenciosamente ore, prepare-se para este momento. Examine-se o homem, pois, a si mesmo, coma e beba do pão e do cálice. Tenha um tempo de oração, de contrição, de louvor, de reflexão. Em seguida, nós faremos a distribuição dos elementos.